Olá, bom dia, tudo bem com você? Nós temos visto na mídia um fator assim, a gente sempre fica feliz quando a gente sabe que o Brasil tem uma produtividade agrícola impressionante, né? Um dos maiores países produtores do mundo. E principalmente nós que estamos aqui em Londrina, no Paraná, a gente acompanha, claro, acompanha através de reportagens, não é um acompanhamento técnico, mas assim, a crescente produção agrícola que nós temos. Então, e por outro lado, a gente ouve, lê e vê notícias falando do endividamento rural. Por isso que nós viemos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt, que entende do assunto, para nos esclarecer, doutor, acontece o quê? Uma produção tão alta, né? Números crescentes, tecnologias novas, tem uma assistência, o Brasil tem uma assistência boa para quem produz, né? Disponibilizada e tal. O que acontece? Como que uma coisa parece que contradiz a outra? Olha, é muito bom, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos trazendo mais esse tipo de informação, né, aos produtores rurais. Infelizmente, o endividamento, de uma maneira geral, né, do brasileiro tem batido recordes no nosso país. É verdade. E em relação ao produtor rural, não é diferente. Né? Às vezes nós vemos, né, esses recordes, né, produção de soja, milho, trigo, batendo recordes. Né? Mas nós precisamos lembrar que uma propriedade rural hoje é uma empresa. Sim, né? Ela tem o seu faturamento, mas tem as suas despesas também. Né? Ao mesmo tempo que uma commodity como a soja, o milho, o trigo, né? Geralmente ela é cotada em dólar, né? Também os insumos, o herbicida, os adubos, são cotados em dólar também. Né? Então, quando o produtor rural ele tem uma colheita um ano, para ele repor, né, todos esses insumos para a próxima safra, ele vai pagar em dólar também. Né? Tudo é muito importado ainda, não? Boa parte ainda é importado. Né? Nós somos dependentes, por exemplo, nós vimos aí a guerra da Ucrânia afetando a questão dos adubos, né, que vem lá da Rússia. Né? Então, isso tem afetado assim, bastante o produtor rural. Né? E sem falar, né, nas intempéries climáticas. Né? Isso é um problema. O Rio Grande do Sul agora, né? Nós tivemos aí agora esse calor, esse prenúncio aí, né? Vamos ver os reflexos, né, na agricultura. Né? Então, às vezes, por exemplo, e outra coisa, né, a questão do mercado externo. Né? Claro. A cotação, por exemplo, da saca de soja é muito ditada pelo consumo, por exemplo, da China. Né? Se a China diminuir, comprar menos, automaticamente diminui a cotação da soja aqui, como um exemplo. Né? Então, a possibilidade de uma frustração de safra, né? Ou mesmo não havendo frustração de safra, né? Mas ocorrendo uma diminuição da capacidade de pagamento do produtor rural, né? Existe a possibilidade, a legislação, né, prevê a possibilidade de um alongamento da dívida dele. Certo. Né? Mas a questão é, será que esse alongamento é automático? Será que todo produtor rural ocorreu uma frustração, diminuiu a sua capacidade de pagamento, ele vai conseguir o alongamento automaticamente? Né? Então isso é uma coisa que nós precisamos trazer para o produtor rural, né? Que ele tem esse direito, né, do alongamento, né? Mas tudo na vida tem o tempo certo e a maneira certa. Entendi. Né? Entendi. Existe um brocário em latim que a gente cita muito, né, jurídico, né? Que o direito não socorre aqueles que dormem, sabe? Então, a pessoa não pode ficar deixando para depois. Né? Empurrar com a barriga não pode ser. Tem um momento certo. Claro. Né? Ocorreu a frustração de safra, então já inicia um documentação, procedimento para o alongamento da sua dívida. Hoje, que cenário que se apresenta no Brasil assim, desse endividamento? Olha, Você tem ideia?
Percentual, você tem alguma ideia geral, assim, que a gente possa dizer 50% tem problema? Não dá, né? Não, eu queria ser curiosidade, sim, apenas, sim. apenas. Mas é assim, realmente bem grande, né? Certo. Agora, uma coisa que eu queria também chamar a atenção, além do tempo certo, né? Existem duas maneiras de se pedir o alongamento da dívida. Né? Quando há frustração de safra, então a legislação é um procedimento. Tá. Mas pode ser também que não houve a frustração de safra. Então, o que o produtor rural vai ter que provar? Bom, ele conseguiu fazer a colheita, aquele produto dele está armazenado, né? Mas mesmo com esse armazenamento, ele ainda não vai conseguir cumprir com todos os compromissos, né? Todos. Então tá lá a produção dele, só que ele vai ter que provar isso. Né? Então, num caso de frustração, ele vai ter um procedimento determinado. No caso de não frustração, é outro procedimento. Então, são outros documentos, outra maneira de se pedir o alongamento. Né? O produtor, uma última pergunta só para a gente entender. O produtor pode fazer isso sozinho? Ele precisa se representar por um advogado, por exemplo, ou ele pode ir ao banco credor, à instituição financeira, sei lá eu, da forma que for, ir lá e tentar, porque os mecanismos devem estar disponíveis para isso, não? Sim, são disponíveis, mas veja que hoje nós temos uma legislação que chama o Manual do Crédito Rural. Tá? Que é uma lei, né, chamada de Manual do Crédito Rural. Perfeito. Né? Então, só que mesmo nessa lei, ela disciplina esses dois procedimentos. Imagina. Então, tem que ter um conhecimento em relação a isso. Perfeito. Né? Se o produtor rural já fez isso outras vezes, de repente ele já sabe o caminho das pedras, de repente ele pode tentar sozinho. Entendi. Mas é sempre bom que receber uma orientação, né? Claro, não tem dúvida. Talvez o advogado não vai lá fazer o procedimento, mas vai lhe orientar. Claro. Qual o caminho ele deve tomar. Até porque a gente sabe como funcionam as leis. Se você não entender direito, você pode ter uma opção errada. Né, e outra coisa, perder o time, perder a hora certa. Claro, né? Sem dúvida. De repente o produtor rural acha que é um caminho e leva toda a documentação e aí perde o momento certo para dar entrada no pedido de alongamento. Então, uma boa assessoria, uma boa consultoria nunca é demais. Não é despesa, investimento. É investimento, sem dúvida. Gente, o recado está dado. Eu acho que nós conversamos com quem entende do assunto e fica aí para a sua decisão, tá bom? Acompanhe a gente nas próximas entrevistas e lembre-se, gostou desse conteúdo? Dá um likezinho aqui, se inscreva lá no nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar, no canal do Dr. Dinarte Bittencourt, enfim, acompanhe as novidades.